Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje a respeito da tabela periódica dos elementos. A tabela periódica atualmente adotada no mundo segue padrões estabelecidos pela IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Mas a elaboração essencial dela envolveu o trabalho de várias pessoas ao longo de muitos anos. Embora o químico russo Dmitry Mendeleev seja frequentemente citado como inventor da tabela periódica, outros cientistas antes dele já vinham tentando elaborar um sistema de classificação dos elementos químicos. Por exemplo, elementos como prata, ouro e cobre ou chumbo já eram conhecidos desde os tempos antigos, mas a primeira descoberta científica de um elemento só aconteceu em 1669, quando o alquimista Henning Brand descobriu o fósforo. Nos próximos 200 anos após essa descoberta, dezenas de outros elementos foram encontrados na natureza. Com isso, surgiu a necessidade de organizá-los. E então os cientistas iniciaram sua busca por suas propriedades que servissem como critério de classificação. Por exemplo, atualmente a tabela periódica agrupa os elementos de acordo com uma ordem crescente de massa atômica e características físico-químicas semelhantes. Sem dúvida, não podemos esquecer do primeiro cientista que deu sua contribuição pela tabela periódica, o químico e físico inglês John Dalton. Sua contribuição foi da seguinte forma: Dalton, em suas pesquisas, descobriu a famosa, e que é a mais utilizada pelos químicos, a chamada massa atômica. Dalton, durante seus estudos, descobriu que os elementos possuíam uma massa atômica, de acordo com sua característica apresentada, e listou todos os elementos conhecidos de acordo com uma ordem crescente de massa atômica. Sem dúvida, sua contribuição é utilizada até hoje, pois a tabela periódica atual organiza os elementos de acordo também com uma ordem crescente de massa atômica. É lógico, na época do Dalton não se tinha uma precisão dos dados estatísticos que estavam sendo medidos. Por isso, naquela época, as massas atômicas eram consideradas como massas aparentes, ou seja, não a massa real dos átomos como nós temos hoje. Pessoal, outro cientista que contribuiu para a organização periódica de hoje foi o chamado Johann Wolfgang Dobenheimer, que em 1829, de origem alemã, deu sua contribuição para a ciência química. Em sua pesquisa, ele analisou os elementos de cálcio, estrôncio e bário e percebeu que a massa atômica do estrôncio correspondia aproximadamente à média dos valores das massas atômicas do cálcio e do bário. Ele observou que essa relação também se dava em outras tríades, como enxofre, selênio e telúrio, e cloro, bromo e iodo. Dobenheimer foi o primeiro cientista a relacionar os elementos químicos conhecidos com base em um determinado critério. Entretanto, suas observações não foram tidas como relevantes para a comunidade científica da época. Uma das falhas de seu método é que muitos metais não podiam ser agrupados em tríades. Daí que surge o nome dado à sua contribuição, chamada de Tríades de Dobenheimer. Pouco tempo depois, em 1862... o geólogo francês Alexandre Tian-Courtois propôs um modelo que ficou conhecido como parafuso telúrico de Tian-Courtois. Em uma espiral desenhada na face externa de um cilindro, ele organizou os elementos químicos de ordem crescente de massa atômica, assim como Dalton também tinha dito anos atrás. O cilindro era dividido por linhas verticais em 16 faixas, de modo que os elementos, que possuíam propriedades semelhantes, apareciam uns sobre os outros dentro dessas faixas. Esse modelo relacionava as propriedades dos elementos químicos às posições que eles ocupavam na sequência. O problema era que havia elementos que, apesar de estarem em posição correta na ordem crescente, apresentavam propriedades diferentes dos demais elementos. Contudo, o que invalidava o padrão usado por ele. Por isso, o parafuso telúrico despertou pouco interesse. Mas, sem dúvida, também a pesquisa de Tian-Courtois também foi de grande importância para a organização periódica. Anos mais tarde, em 1864, uma ideia foi a do químico inglês John Alexander Newlands, que se inspirou na música.
Sabe-se que nessa organização periódica ele seguiu uma sequência crescente de 7 notas musicais iniciadas em Dó. A oitava nota é o Dó somente e depois dela a sequência se repete. Em 64, Newlands elaborou uma periodicidade semelhante a essa para ser aplicada aos elementos químicos. Ele enfileirou os elementos conhecidos na época em linhas horizontais, 7 em cada linha, em ordem crescente de massas atômicas. As linhas eram posicionadas umas sobre as outras. O primeiro elemento de cada linha era o oitavo em relação à linha superior e tinha as mesmas propriedades físico-químicas do primeiro elemento da linha superior. O mesmo acontecia com o segundo elemento, o terceiro e assim sucessivamente. Nessa forma de classificação, cada 8 elementos as propriedades se repetiam. Por isso, a proposta de Newlands recebeu o nome de lei de oitavas. Entretanto, o modelo só se mostrava coerente até chegar ao cálcio, e não valia para os elementos que vinham depois dele, conforme a ordem crescente de massas atômicas. A tentativa de associar a química à música rendeu a Newlands o desprezo da Sociedade Química de Londres. Apesar disso, hoje ele é reconhecido como cientista que trouxe a noção de periodicidade para o campo da química, e o seu trabalho é tido como precursor dos trabalhos do Mendeleev. Bom, pessoal, enfim chegamos a ele, o famoso Dmitri Ivanovich Mendeleev, um químico russo que ficou conhecido como o pai da tabela periódica. Sua dedicação à sistematização dos elementos químicos começou em 1860, quando ele iniciou um trabalho de agrupamento dos elementos de acordo com suas propriedades comuns, também seguindo aos tópicos estudados pelos cientistas anteriores, como Dalton, Chern-Courtois e Newlands. O Mendeleev agrupara também os elementos de acordo com as propriedades semelhantes apresentadas por eles. Vamos lá. Sua dedicação à sistematização dos elementos químicos começou em 1860, quando ele iniciou um trabalho de agrupamento dos elementos de acordo com suas propriedades. A essa altura, já se sabia que os elementos tinham massas atômicas diferentes e era comum organizá-los em ordem crescente de massas atômicas. Mas Mendeleev acreditava que isso não era tudo. Certa ocasião, após ter passado alguns dias revisando exaustivamente todo o seu conhecimento químico e as tentativas de sistematização já feitas por outros cientistas, ele começou a escrever os elementos agrupando-os conforme as propriedades químicas que eles apresentavam. O problema era que essa classificação juntava os elementos de massas atômicas muito distantes entre si. Ao mesmo tempo que se teria desanimado por saber que o padrão de organização observado em sua tentativa não se aplicava a todos os elementos conhecidos na época, Mendeleev instituía que o tal padrão não emergia por acaso. Afinal de contas, Chern-Courtois, que propôs o parafuso telúrico, também havia percebido um padrão e também havia esbarrado no mesmo problema, o fato dele não se aplicar a todos os elementos. Mendeleev confiava no conhecimento químico de Chern-Courtois e não acreditava que ele pudesse estar errado, por isso continuou seguindo as mesmas pistas, mas sem sucesso. As coisas começaram a ficar mais claras para Mendeleev quando ele teve a ideia de associar a classificação dos elementos ao seu jogo de cartas preferido, o jogo de paciência. Foi então que ele tomou uma série de fichas de papel e começou a escrever em cada uma delas o nome de um elemento, acompanhando de sua massa atômica e propriedades químicas. Terminado o baralho de elementos químicos, Mendeleev começou a ordenar os cartões como se faz no jogo de paciência. Os elementos de propriedades químicas semelhantes eram como cartas pertencentes ao mesmo naipe, e dentro de cada um desses naipes, a ordem crescente de massas atômicas era como a ordem numérica crescente das cartas. A ironia é que ele chamou esse jogo de paciência química, sem saber que precisaria realmente de muita paciência em sua jornada. Depois de organizados os cartões, o químico percebeu que sua instituição estava conduzindo na direção certa, mas ainda assim a paciência química era imperfeita. Foi então que o vencido pelo cansaço adormeceu sobre a mesa de estudo e teve um sonho. Vi num sonho uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevi-me imediatamente numa folha de papel, contou Mendeleev depois. O sonho mostrou
ao cientista como se encaixavam os conhecimentos que ele já tinha, mas não conseguia articular conscientemente. Ao acordar e transpor para o papel o que havia sonhado, Mendeleev percebeu a lógica por trás do esquema. Quando os elementos não listados em ordem crescente de massas atômicas, as propriedades químicas apresentadas por eles se repetiam periodicamente. Por essa razão, ele chamou o modelo de tabela periódica dos elementos. 2 semanas mais tarde, após ter feito a descoberta, Mendeleev apresentou à comunidade científica, publicando um artigo intitulado Um Sistema Sugerido dos Elementos, no ano de 1869. A princípio, a tabela listava os elementos verticalmente em ordem crescente de massas atômicas e, na horizontal, agrupava-os segundo suas propriedades químicas. A tabela periódica, de certa forma, incorporava os elementos e os modelos anteriores propostos por Dobbenheim, Chan-Courtois e Newlands, mesmo que a validade desses padrões só fosse verificada em determinados trechos da tabela. Além disso, nela se encaixavam todos os elementos conhecidos na época, mas Mendeleev ainda percebia incoerências em seu modelo. Uma delas eram os elementos que, embora estivessem no mesmo grupo, e os outros grupos de propriedades semelhantes tinham massa atômica que não se encaixava na ordem crescente. Nesses casos, Mendeleev desafiou a ciência ao defender que o problema não estava em seu sistema, e sim no cálculo da massa atômica do elemento que estava errada. Esse dado apresentado por Mendeleev foi o que nós já acabamos de ver quando nós falamos um pouco de Dalton, que naquela época, quando ele estudava as massas atômicas do átomo, eles não tinham condições de calcular a massa real, mas sim uma massa aparente de cada elemento. Outra aparente falha da tabela periódica era a inexistência de elementos que apresentassem determinados valores de massas atômicas necessários à continuidade da sequência crescente. Por esse problema, o cientista adotou uma solução simples, mas ousada. Deixava lacunas correspondentes a eles e continuava a sequência com os elementos conhecidos. Ele tinha certeza de que os elementos correspondentes às lacunas existiam, apenas não tinham sido descobertos ainda. Sua segurança era tanta que o químico arriscou até mesmo prever as propriedades de alguns elementos, daqueles desconhecidos, baseando seus palpites na massa atômica que eles deveriam ter na posição que a lacuna ocupava na tabela. Graças à agilidade com que publicou sua proposta de classificação dos elementos, Mendeleev ficou conhecido como o criador da tabela periódica. Mas a verdade é que alguns anos antes dele, houve outro cientista que elaborou um método bastante parecido. Em 1864, o químico alemão Julius Lothar Meyer estudou a relação entre as massas e os volumes atômicos dos elementos e construiu um gráfico baseado nessas duas grandezas. A partir do estudo de Meyer, elaborou-se uma classificação periódica dos elementos, levando em consideração as propriedades apresentadas por eles. A linha de investigação seguida por ele é bem próxima da de Mendeleev, e os resultados obtidos foram bastante parecidos. Mas por que o trabalho de Meyer acabou ofuscado pelo de Mendeleev? É que a resposta era simples, porque Meyer duvidou de suas conclusões. O químico alemão levou muito tempo revisando seus resultados, e só os publicou cerca de 1 ano depois. Além disso, a publicação de Meyer hesitou diante dos questionamentos da comunidade científica, que lançava dúvidas e questionamentos aparentes à sua descoberta. Apesar da firmeza que Mendeleev defendia sua tabela periódica, a comunidade científica não se deixou convencer de que este era o melhor modelo, que estava totalmente correto e que poderia ser adotado no instante. Uma delas era a posição de determinados elementos com valores de massa atômica bem próximos, mas com propriedades físico-químicas muito diferentes. Problemas como esses levaram os cientistas a desconfiarem de que talvez a massa atômica não fosse uma variável adequada para servir o critério de organização dos elementos. Anos mais tarde, em 1913, o inglês Graham Jeffers Moseley examinou os espectros dos raios-x característicos de cerca de 40 elementos. Nesse estudo, descobriu que todos os átomos de um mesmo elemento químico tinham carga nuclear idêntica, o que indicava que possuíam o mesmo número de prótons em seus núcleos. O número de prótons que
que um elemento possui em seu núcleo corresponde ao seu número atômico. O físico observou que quando os elementos eram colocados em ordem crescente de números atômicos, suas propriedades se repetiam periodicamente. Não levou muito tempo para que Moseley chegasse à conclusão de que o número atômico podia ser usado como critério de organização dos elementos químicos, em vez de sua massa atômica. A aplicação desse padrão corrigiu as falhas existentes na tabela de Mendeleev e de Meyer. As poucas lacunas que ainda persistem na tabela foram preenchidas mais tarde por alguns elementos descobertos, previstos por Mendeleev, e outros sintetizados em laboratório. Assim chegou-se a uma versão da tabela periódica muito parecida com a que temos atualmente, compostas por linhas chamadas de períodos ou níveis e colunas que são chamadas de famílias ou grupos. Pessoal, a última contribuição da tabela periódica foi feita em 1944 pelo químico inglês Glenn Seaborg, que em seus estudos em laboratórios descobriu, na série dos elementos transurânicos, um elemento que fora dado o nome do elemento, o nome do cientista chamado de Seaborg. Pessoal, espero que essa aula de hoje tenha ajudado vocês a conhecer um pouco mais a tabela periódica. Essa foi uma aula que contou um pouco da história, de como surgiu e de como foi organizada a tabela periódica com o passar dos anos. Percebemos que a construção da ciência não é um trabalho de um, mas um trabalho de muitos, que com o passar dos anos se desenvolveu e foram botados em teste. Pessoal, até a próxima e obrigado pela atenção.